Devido à crise do coronavírus e à consequente perda da renda dos brasileiros, principalmente das pessoas mais pobres, o governo prestará um auxílio de R$ 600 a R$ 1.200 durante 3 meses para as pessoas mais pobres. Poderá acessar essa renda os microempreendedores individuais e as pessoas físicas contribuintes do INSS, as pessoas que recebem Bolsa Família e também as pessoas informais. Por não conhecer quem são essas pessoas informais, o governo abriu um cadastro digital através de aplicativos e de site para cadastrar essas pessoas. Essas pessoas trabalham como vendedores ambulantes, como catadores ou fazem até mesmo bicos em oficinas, como oficinas mecânicas e marcenarias. Tais pessoas eram desconhecidas pelo governo e desassistidas pelos programas públicos de assistência social. Embora o governo venha auxiliá-las, elas estavam à margem do sistema de assistência social, mais especificamente do sistema de assistência social do governo federal. Essas pessoas provavelmente habitam em residências cuja renda familiar por pessoa é de apenas R$ 107. Se enquadra nessa situação 10% da população brasileira. Nessas residências, a situação de pobreza é extrema. Imagina uma casa com 4 pessoas, cada uma recebendo R$ 107. Isso significa que elas pagam suas despesas com R$ 428 por mês. A segunda pior faixa de rendimento no Brasil estão nas residências cujo rendimento por pessoa é de R$ 282. Neste caso, uma casa com 4 pessoas pagam todas as suas despesas com apenas R$ 1.128 mensais. Já a terceira pior faixa de renda no Brasil estão naquelas residências cuja renda por pessoa é de R$ 417. Nesse caso, uma casa com 4 pessoas paga todas as suas despesas com R$ 1.668 por mês. Já a quarta faixa com os piores rendimentos estão naquelas casas cujo rendimento mensal por mês por pessoa é de R$ 550. Caso em que 4 pessoas morando em uma mesma casa têm R$ 2.200 para pagar todas as suas despesas mensais. Isso significa que em 40% das residências brasileiras habitam pessoas cujas rendas variam de R$ 107 a R$ 550 por mês por pessoa. De tal forma que 40% dos domicílios no Brasil são compostos por pessoas pobres que ficam com apenas 10% de toda a renda do Brasil, enquanto que para apenas 10% das casas, aquelas dos mais ricos, vão mais de 43% de toda a renda brasileira. Mas 1,2% de toda a população brasileira vivem em residências que não têm rendas. Já 10,6% das pessoas vivem em residências cuja renda por pessoa é de apenas 1/4 do salário mínimo, enquanto 17,6% de todas as pessoas vivem em residências cuja renda por pessoa é de apenas meio salário mínimo. A faixa onde tem mais número de pessoas é aquela onde 28,3% das pessoas vivem em residências cuja renda média é de apenas um salário mínimo, enquanto que 25,5% das pessoas vivem em casa cuja renda média é entre 1 a 2 salários mínimos. A maioria da população brasileira é formada por uma massa de pessoas pobres que moram em residência cuja renda per capita chega apenas até um salário mínimo. Parte dessas pessoas estão sendo identificadas pelo governo nesse momento porque ficaram marginalizadas e à parte de qualquer assistência social por parte do governo federal. Desassistidas, não há um canal bem estruturado para que parte da renda do Estado chegue a essas pessoas, como há um mecanismo muito bem montado e muito bem estruturado para que a renda chegue aos políticos. Políticos muito ricos e que são assistidos através de um mecanismo muito bem montado para que políticas façam com que dinheiro saia do Estado e chegue na mão desses políticos, como por exemplo um deputado que tem um salário que chega perto de R$ 34 mil, ainda tem R$ 40 mil de cota parlamentar, verba de gabinete que chega em torno de R$ 120 mil, o auxílio moradia em torno de R$ 4 mil, e ainda assim existe um fundo eleitoral para que os políticos façam campanha eleitoral que foi aprovado em R$ 2 milhões. Na presença desse escândalo, onde o tributo sai do nosso bolso e há um mecanismo muito bem montado e estruturado para que parte do tributo chegue no bolso dos políticos ricos, enquanto os pobres não têm uma assistência continuada do governo federal, a pergunta que se faz é: você acha que a política de assistência aos mais pobres adotada mediante a crise do coronavírus deveria ser uma política permanente e assistir essas pessoas
de forma contínua? Responda a essa indagação clicando na pergunta que aparece na tela. O resultado dessa pesquisa será divulgado para os inscritos no canal 5P. Se inscreva e adicione o sininho.